A tectónica de placas tem ainda uma terceira lição, que é esta que vamos dar início agora, e que vai ser uma lição exclusivamente acerca de pontos quentes. São um tema que eu acho muito interessante e que espero que também vais gostar de perceber o que é que estes pontos quentes nos dão de grande informação acerca do que se passa na Terra. A terminar, então, como é habitual, temos a rúbrica do que tem que aprender, seguida da verificação da aprendizagem. A tectónica de placas permitiu, então, ter a visão unificadora do que se passa no interior da Terra. E há vários conhecimentos que têm sido importantes para a interpretação de muitas das observações que vão sendo realizadas. E os pontos quentes são uma descoberta muito interessante e que permite fazer uma série de interpretações. Um ponto quente é, afinal de contas, o resultado da existência de uma pluma térmica. E o que é uma pluma térmica? É uma coluna de magma estacionária, muito importante isto, ela fica sempre no mesmo local, com origem na fronteira do núcleo externo, por isso, o núcleo que está virado para a superfície, com o manto, onde ocorrem temperaturas absolutamente anormais que originam fusão das rochas. Está aqui a representação. O limite do núcleo, o manto aqui e depois essas temperaturas anormais que provocam a fusão do manto. A pluma térmica tem então aqui a forma de uma cabeça de um cogumelo e vai subindo, vai-se aproximando da superfície. O que é que vai acontecendo à medida que ela vai subindo? Vai fundindo os materiais que atravessa, até chegar à base da litosfera, onde ela alarga, causando a subida da crosta e a erupção de mantos basálticos, porque vai fundir esta região aqui. Quando a cauda atinge a superfície, forma-se um ponto quente mais estreito que origina um vulcão. Ora, um ponto quente, na realidade, é uma região em que ocorre uma anomalia térmica no interior da Terra. Estas anomalias térmicas estão ligadas a estes sistemas de convecção. Já vimos que convecção é aquela subida do material menos denso e descida do material mais denso. Aqui este sistema está a fazer ascender por causa da temperatura elevada e também da fusão dos materiais, e eles são responsáveis pelo vulcanismo que ocorre no interior de placas tectónicas. Já vimos que ocorre vulcanismo nas zonas limites das placas tectónicas, mas também ocorre vulcanismo nas zonas do interior das placas tectónicas, mas não era fácil a sua explicação. Agora, com o conhecimento da existência das plumas térmicas, é mais fácil explicar porque é que acontece então esse vulcanismo, que é designado vulcanismo intraplaca. Ora, o movimento da placa, no entanto, vai causar uma situação interessante, que é, provoca a formação de vulcões que se vão extinguindo à medida que novos vulcões vão nascendo. Como é que isto acontece? Então imaginamos esta placa, está aqui a seta, a indicar que a placa se está a deslocar para a esquerda, e se virmos esta situação aqui, temos um vulcão que se formou na direção da pluma térmica. A pluma térmica, não te esqueças que é estacionária. Entretanto, deslocou-se para a esquerda. Ao deslocar-se para a esquerda, este vulcão era este. Agora já não está sobre a pluma térmica, já não tem como receber magma. Então ele ficou extinto. Entretanto, já houve outro que esteve na mesma posição que ele e que também já se extinguiu. E agora há outro em formação, será então o único vulcão ativo. Por aqui podes ver que os vulcões que estão numa linha, nesta sucessão aqui associada à pluma térmica, quanto mais longe estiver da pluma térmica, mais antigo é o vulcão e será aquele que vai estar extinto, portanto, há mais tempo. As ilhas vulcânicas, então, formadas em pontos quentes, deslocam-se com a placa tectónica e deixam de estar, por isso, sobre a pluma térmica. E é muito interessante ver o que se passa em algumas situações que estão ligadas também ao crescimento de alguns seres vivos. Temos aqui, por exemplo, uma pluma térmica que criou o ponto quente na superfície, a tal anomalia térmica, e que vai ser responsável por este vulcão. Mas quando eu olho para o que se passa à volta, vejo que há mais estruturas vulcânicas, mas que são vulcões extintos. E neste caso vou envolver alguns desses cones vulcânicos, animais que são os corais,
que têm um exoesqueleto calcário e que vão crescendo aqui nestas estruturas vulcânicas. Isto é como se fosse um corte, mas este recife cresce toda à volta da estrutura vulcânica. Entretanto, o que vai acontecer é que esta placa se está a deslocar. À medida que ela se desloca, já sabes que ela se torna mais densa, porque arrefece, e vai, por isso, ser empurrada mais para o interior da Terra. Ela vai tender a descer. E isso é aqui notório, porque vês o nível do mar e vês que estes vulcões estão agora mais em baixo. À medida que vão descendo, os corais deixam de ter condições para crescerem lá mais no fundo. Então o que é que eles fazem? Vão crescendo para a superfície. Então, se eu fosse analisar aqui um atolo, ia provavelmente encontrar os corais que estão aqui mais no fundo, já só lá estão os exoesqueletos, eles já morreram, já não têm condições para estarem vivos, e os outros cresceram sobre eles e constituem então aquilo que à superfície se considera como um atolo. Se este mecanismo vai continuando, portanto eu vou ver estes outros vulcões extintos que estão mais abaixo, já estão mais profundos e por isso os próprios corais começam a não ter condições nem sequer, muitas vezes, para crescer a partir dos outros que já morreram. E então acabam por se encontrar estas estruturas completamente subaquáticas, portanto já não aparece nada à superfície, que são designados de guiotes. É possível, a partir da análise do que se passa na superfície, fazer uma inferência acerca daquilo que aconteceu no passado. Cá está, o presente é a chave do passado. Os vulcões inativos vão também ser sujeitos à ação erosiva das ondas e, portanto, vão começar a ficar aplanados, que é aquilo que está aqui representado. Primeiro comecei por explicar o que se passava com os corais, mas não nos podemos esquecer que a ação da própria água a bater contra o cone vulcânico vai ser responsável pela meteorização e erosão e por isso vai acontecer aqui a diminuição. A etapa final destas estruturas, então, são os guiotes. Nesta lição é indispensável saber o que é uma pluma térmica, o que é um ponto quente, o que é um atolo e o que é um guiote. E compreender a formação de um guiote. Mas para compreender a formação de um guiote, não te esqueças que temos que compreender tudo o resto de que já falámos acerca da tectónica de placas. E, como sempre, aplicar os conhecimentos é muito importante. A verificação da aprendizagem para este tópico é de um exame de Geologia de 2002. É mesmo só de Geologia. Apesar da nossa disciplina agora ser Biologia e Geologia, foi aqui que eu encontrei as perguntas que se adequavam mais àquilo que eu acho importante que tu fiques a saber. Por isso, aqui vai um exame de 2002 de uma prova de Geologia. A superfície terrestre modifica-se permanentemente em consequência de fenómenos tectónicos e outros de origem externa. Os fenómenos tectónicos são de origem interna e depois há outros de origem externa que envolvem materiais rochosos em constante transformação. Na figura 2 está representada parte do arquipélago do Havaí, o qual tem a sua gênese é origem, ligada a um ponto quente. Os números referem-se às idades, em milhões de anos, das rochas mais antigas encontradas em diversos locais. Então, vamos olhar para o mapa, vamos ver, aqui estão as 5 ilhas que eles chamam principais, são estas que estão aqui. Depois temos a continuação das ilhas do tal arquipélago do Havaí. Temos uma escala que pode ser importante, que é uma escala gráfica, como já sabes também o que é. E temos aqui a identificação do norte. A partir do norte, relembro só que para a esquerda é o oeste, podes usar a localização de Portugal e lembrar-te que para a esquerda é o oceano, portanto começa por oeste. Para a direita, relativamente a Portugal, é a Espanha, portanto começa por então é este, e para baixo então é o sul. Ora, aqui temos uma sequência de ilhas com as idades aqui representadas em milhões de anos e dizem-nos que é em milhões de anos das rochas mais antigas encontradas em diversos locais. É muito importante dizerem-nos que são as mais antigas, porque são aquelas que serão as mais próximas da idade daquela ilha. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: menciona a ilha que se encontra mais próxima do ponto quente, responsável pela edificação do arquipélago havaiano.
O que é que eu tenho que pensar para poder responder esta pergunta? Tenho que tentar relacionar ponto quente com a localização da ilha mais jovem. E então o que é que eu sei? Sei que o ponto quente se localiza nas imediações de uma pluma térmica. E sei que a pluma térmica é estacionária. Logo, sei que sobre a pluma térmica é o local onde vai estar a ilha que se está a formar no momento. Então, se ela se está a formar no momento, será sem dúvida a ilha mais jovem. Logo, é só procurar qual é a ilha mais jovem para saber qual é a localização da pluma térmica e, portanto, da tal alteração do padrão normal de temperatura e do tal ponto quente. Então, vai ser o Havaí. Então, a minha resposta é Havaí. Pergunta 2. Indica o sentido aproximado do movimento da placa pacífica com base na posição das 5 principais ilhas do arquipélago havaiano. As 5 principais ilhas são então estas. Têm esta orientação que eu tenho que saber qual é. Uso aqui o meu conhecimento sobre os pontos cardeais e os pontos colaterais e vou tentar identificar qual é que é esta orientação. Então, esta orientação não é para norte, porque se fosse para norte elas estavam todas em fila assim para cima. Não é para este, porque se fosse para este elas estavam todas mais ou menos aqui na horizontal. Então, estão mais ou menos entre os dois pontos. Então, não é para norte, não é para oeste, é para noroeste. Então, elas têm uma orientação para noroeste. Mas se eu fizer para este lado, eu sei que elas estão na continuação. Portanto, para este lado é sudeste, entre o sul e o oeste. Então, aqui é sudeste. Então, esta linha que eu posso traçar aqui, na realidade, é uma linha sudeste-noroeste ou noroeste-sudeste. A linha é a mesma, a direção é a mesma, os sentidos é que são diferentes. Se eu disser sudeste-noroeste, quer dizer que está aí para aqui. Se eu disser que é sudeste-noroeste, quer dizer que o sentido é este, é para noroeste. Se eu disser que é noroeste-sudeste, estou a dizer que o sentido é para sudeste. Logo, vamos ver o que é que está aqui a acontecer. Eu vejo a idade das ilhas e vejo que a ilha mais jovem é esta, a mais antiga é esta. Então quer dizer o quê? Que a mais antiga, no passado, há 5,1 milhões de anos, estava aqui no sítio onde está o Havaí. Então ela foi daqui, do sítio onde está o Havaí atualmente, para esta posição onde está agora. Então ela deslocou-se para noroeste. Então ela foi de sudeste para noroeste. Então a nossa resposta seria sudeste-noroeste. Pergunta 3. Refira o que sucede à placa pacífica na fossa das Aleutes. Esta fossa é uma fossa. Ela está aqui identificada e o que é que eu quero dizer com isto? Uma fossa é uma fossa. É que nas fossas ocorre sempre subducção. Portanto, imediatamente eu sei que aquilo que está a acontecer é a subducção. Então, a minha resposta é que a placa é subductada. Portanto, está a haver destruição de placa, que também era uma possibilidade de resposta. Pergunta 4. Para além de ocorrerem associadas a pontos quentes, as ilhas vulcânicas também têm a sua origem ligada a quê? Cadeias montanhosas de colisão e rifts. Ora, cadeias montanhosas de colisão é o que acontece quando duas placas com limites continentais estão a convergir. Se bem te lembras, aí não havia formação de vulcões. Então, esta, por causa da primeira parte da resposta, não pode estar certa. Opção seguinte, dorsais oceânicas e zonas de subducção. Ora, as dorsais oceânicas estão imediatamente na região dos rifts. Então, na zona de rifts está a haver saída de magma a vulcanismo. Então, esta estava certa. E zonas de subducção? Também, porque associado às zonas de subducção, na placa que não é subductada, é sempre possível a formação de vulcões. Então, esta é uma possibilidade. Vamos ver se não estamos a ver aqui nada mal. Temos sempre que conferir com todas as alternativas que nos são fornecidas. Por isso, vamos ver esta, terceira opção. Falhas transformantes e zonas de estabilidade tectónica. Ora, aqui as duas partes da resposta estão erradas. Falhas transformantes são limites conservativos, não há vulcanismo aqui. Zonas de estabilidade tectónica, se é estável, não há vulcanismo. Então, esta está completamente errada para esta pergunta aqui, com certeza.
Margens continentais passivas e limites tectónicos divergentes. Margens continentais passivas quer dizer que são estáveis, ou seja, há estabilidade tectónica. Então também não há aqui vulcanismo. Limites tectónicos divergentes, estava certo, mas a primeira parte está errada, logo não pode ser esta a opção certa. Qual é então? Tem que ser aquela que tinha sido a nossa inicial escolha, que é dorsais oceânicas e zonas de subducção.